Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Mais Respostas. Lucas, hoje vamos sair um pouquinho desse assunto de ações, fundos, que a gente já trouxe bastante, né? Porque parece que é um assunto que tá morrendo ali aos pouquinhos. Não é que tá morrendo, a gente sabe que ainda... Tá ganhando uma visibilidade menor. A gente sabe que o grosso ainda do Brasil ainda que é a renda fixa, tá? Ainda é esse tipo de investimento, mas que ninguém mais parece que fala nesse assunto, né? Parece que desapareceu, agora tudo virou ações, fundos imobiliários, fundos, né? Pelo menos aqui no nosso círculo é o que a gente acaba vendo mais, né? Mas a renda fixa ainda existe, ainda tá lá, e eu não tô nem falando de crédito privado aqui, tá? Eu separei uma pergunta aqui do Frederico Barbosa, tá? Perfeito. Do Fred aqui, vamos lá. Tá? Sobre tesouro direto, né? Títulos públicos. E a pergunta é bem simples, bem objetiva. Ainda vale a pena investir no tesouro direto com os juros tão baixos, né? Então a gente tá aí com mínima histórica de juros no Brasil, né? E o pessoal falava, pô, você pega 2 anos atrás, era tudo tesouro direto e tal. Até hoje a gente fala de previdência privada, o cara vem falar de tesouro direto na nossa publicação. Então, como que você encara hoje tesouro direto no Brasil com esses juros? Perfeito. É que assim, tem que comparar também as coisas para saber o que é tão baixo, né? De fato tá bem baixo se comparado ao que a gente tinha no passado. Poxa, teve momento que a gente teve nossa taxa de juros a 30%, né? Se for olhar vários anos atrás. Se for olhar, em 2016, a gente chegou a ter taxa de juros ali a 14,25%. Então assim, comparando com o passado, de fato está baixo. Mas é sempre importante a gente entender toda uma conjuntura, né? Então se a gente for olhar outros países, né, eventualmente até países emergentes mesmo pelo mundo, o Brasil ainda está entre as 10 maiores taxas de juros reais no mundo. O que é a taxa de juro real, né? É a diferença entre a taxa de juros total menos a inflação, não é? Então hoje no Brasil a gente tem uma taxa Selic a 6,5% e a gente tem uma inflação de mais ou menos 3,8%, né? A diferença disso é o juro real. Inclusive, voltando ao que a gente falou lá de ano passado, a gente tinha a taxa de juros nominal na faixa de 30%, a gente tinha juro real que na verdade era de 12%, não é? Mas o cenário exatamente, o cenário mudou muito, não é? Se a gente for olhar a inflação dos últimos 10 anos para trás, a gente tinha uma inflação média de 6%, né? Hoje a gente tem uma inflação que está na faixa que eu comentei de 3,8%, ou seja, está tendo uma mudança ali estrutural ali no país, né? Tá melhor, né? Exatamente, é natural que essa taxa de juros caia. E isso é bom para o país porque, poxa, para as empresas tomar dívida para poder investir, alavancar, crescer, contratar pessoas, acaba sendo muito mais barato. Ou, eventualmente até pessoas que querem se alavancar, poxa, comprar ali uma geladeira, eventualmente tá caindo também os juros ali para quem quer comprar imóveis e por aí vai, isso acaba fomentando. Mas voltando ao assunto... Então, assim... o juro tá muito baixo. Não, depende, né? O juro tá baixo aqui, olhando o nosso histórico. Exatamente. Chegar para um americano e falar, eu te ofereço aí 2,5% mais ou menos de juros reais que teria no Brasil, ele vai falar, né? Vai falar, muito bom isso aí, very nice, I want this, né? Exatamente. Então, porque 2,5% nos Estados Unidos não existe, né? Você pega lá países da Europa, sei lá, tá com taxa de juros reais negativas. Né? Exatamente. Então, você põe dinheiro e depois você tem menos poder de compra, né? Exatamente. Então, a gente tem um cenário ainda privilegiado quando se trata de taxa de juros. O problema é que a gente se ancorou em uma taxa de juros menor que a gente tinha no passado. Mas o que é importante disso? Aí é importante separar em outras caixas, né? Se vale a pena investir ou não. Bom, tem basicamente investimento no Tesouro para título pós-fixado, título pré-fixado e título atrelado à inflação, né? IPCA mais algum juro real. Para o título pós-fixado, que é a taxa de 6,5%, ele sempre vai ser muito vantajoso para quem está tirando aquele primeiro pé do banco que ainda tem muito medo, né? De alocar em outros títulos para você poder remunerar melhor o seu dinheiro. Porque pegar, por exemplo, às vezes você tem um fundo no banco, você tem um CDB de um grande banco, que vai pagar uma taxa de juros ridícula para você, vai pagar 80%, com sorte 90% do CDI, né? Enquanto se você for para um título Tesouro Selic, você vai ter um rendimento aí 10%, 15%, 20% às vezes maior e infinitamente mais seguro do que investir no banco. E eu entendo que, poxa, dá um certo receio esse primeiro passo saindo de algo que sempre foi vendido como muito seguro, que é o banco, né? Então acaba sendo um passo muito interessante e também para a pessoa
que quer ter uma reserva de emergência, não é? Que é um título que você jamais vai ter rendimento negativo nele. A não ser que você vivesse na Europa e você aplicasse um título público da Europa, aí você poderia ter taxa de juros negativa, né? Mas falando de Brasil, você não vai ter rendimento negativo porque a taxa de juros ela é positiva, 6,5% positiva. Então é vantajoso tanto para quem está tirando esse primeiro pé do banco e tem muito medo, né, de títulos comuns em banco, como para quem quer fazer uma reserva de emergência, onde você vai ter um título que vai ter zero oscilação negativa e você vai poder resgatar a qualquer momento, normalmente no prazo de D+1, né? Você solicita na segunda, na terça-feira está disponível. Esse é um ponto que vai valer a pena. Agora, voltando novamente, se ainda vale a pena investir numa taxa de juros tão baixa. Tem inclusive gente que faz trade em título público para ganhar acima da taxa contratada. Eu, inclusive, fiz isso em 2016, não é? Eu peguei um título público que estava pagando na faixa de IPCA mais 6,5, mais ou menos, e eu saí quando eu estava pagando na faixa de IPCA mais 5. O que é esse movimento que você ganha com a queda da taxa de juros? Imagina o seguinte, você comprou um título que paga IPCA mais 6,5%, e dali 3 meses depois, 6 meses depois, esse mesmo título ele está pagando IPCA mais 5, bom, o mercado agora ele está distribuindo o mesmo título por uma taxa menor. Então se eu tenho um título que ele paga mais, ele tem, lembra, IPCA mais 6,5, logo ele vale mais. Então se eu fiquei esse período aí de 6 meses, vamos supor que IPCA mais 6,5, inflação, para facilitar aqui a conta, tá? Inflação a 4 mais 6,5, 10,5%. Em 6 meses, 10,5%, 5%, vai, que seja, 5,25 eu ganharia em 6 meses, teoricamente. Só que na verdade eu ganhei algo próximo, se eu não me engano, como 15, 20% no período de 6 meses. Mas Lucas, como assim? Você contratou um título, a IPCA mais 6,5, ficou 6 meses nele, e você não ganhou só 5%, você ganhou 15, 20%? Sim, aconteceu esse movimento porque, novamente, eu comprei um título que ele tinha uma taxa lá em cima, o mercado agora está disponibilizando uma taxa menor, se eu tenho um título que ele paga mais, logo ele vale mais. Isso é uma precificação no mercado. Contei uma história bonita, tá? Porque se acontecer o contrário, vamos supor que a taxa de juros sobe, eu tenho um título que paga novamente IPCA mais 6,5, a taxa de juros sobe, vai para IPCA mais 8, acontece efeito contrário, eu tenho prejuízo, porque agora o mercado está disponibilizando títulos que pagam mais, não é? Logo o meu está valendo menos que ele paga menos. Então é sempre importante olhar esse movimento. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem perspectivas da taxa de juros no Brasil cair ainda mais. Bom, então se você tem um título que você acha que está pagando pouco, pode ser que ele pague ainda menos futuramente, que existem várias projeções, segundo o boletim Focus, né, emitido ali pelo Banco Central, de que essa taxa de juros pode cair ainda mais. Tem gente falando em 5,5%, tem gente falando em 5%. E olha que são gestores muito renomados que sempre entregaram muita performance e sempre anteciparam muito bem o movimento econômico do país. Então pode ser que ele caia ainda mais e pode ser sim que é vantajoso, porque ele está perguntando se é vantajoso, o Frederico, pode ser vantajoso sim, porque eventualmente com essa queda dos juros você pode surfar essa onda de ter um ganho acima dessa taxa contratada. Então vale a pena tanto para aquela caixa do perfil mais conservador que está saindo de banco ou quer ter uma reserva de emergência, tanto para quem eventualmente é um pouco mais arrojado e quer até fazer um tradezinho ali, ganhar um juro maior, né, nesse movimento econômico que a gente vai ter. Ou eventualmente, poxa, a pessoa ela quer ela ter uma visão de longo prazo. Poxa, eu quero eu quero ficar tranquilo que eu vou me aposentar daqui 20 anos e eu quero, sabendo então que a taxa de juros lá na frente pode ser que caia, você aproveita para comprar agora um título com vencimento dali 20 anos, que você vai ficar tranquilo, você comprou hoje e você vai carregar isso até o vencimento sabendo que você vai receber exatamente aquela taxa contratada. Então vale a pena para quem quer para o curto prazo, vai valer a pena para quem é um pouco mais arrojado, quer fazer um trade nisso, ou eventualmente quem está fazendo um planejamento de longo prazo, uma aposentadoria e quer garantir um juro maior. Perfeito. Então você vê como um assunto que aparentemente é simples. É uma perguntinha de uma linha ali. Desdobra em várias Fácil. questões. Né? E até aproveitando esse tópico aqui, né? Eu só quero colocar mais um ponto, porque ele falou assim, investir no Tesouro Direto. Né? E eu acho quando o pessoal fala dessa forma interessante,
Porque na prática você não investe no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma plataforma de investimentos. Você mesmo nos seus exemplos, você falou ali de vários títulos diferentes, né? Falou do Tesouro Selic ou as NFTs, né? Que são aquelas que são pós-fixadas, né? Aí a gente ainda sabe que tem pelo menos, né, as NTNBs, né? Tesouro IPCA, e as Tesouro Pré-Fixada, né? As NTNs. Então tem essa diferenciação. Qual que é a diferença, então, que eu quero chegar para você responder, pessoal, do Tesouro Direto para o título público, né? Então como é que funciona isso, só para ficar claro de uma vez, que você não investe no Tesouro, você investe naquele título, né? Exatamente. O Tesouro Direto, como o próprio nome fala, é simplesmente a plataforma onde você vai aplicar ali diretamente no Tesouro, né? Então, inclusive, se você for olhar o título público, vamos pegar aí uma fatia, vamos supor, por exemplo, 1 trilhão que tem ali alocado em título público, é um valor maior, se eu não me engano, tá? Mas só 1% desse valor, né, é alocado pelo Tesouro Direto. Os outros 99% tá alocado dentro de fundo de investimento, são os grandes bancos que tomaram, foram as seguradoras, foram as grandes previdências que existe por aí no Brasil, né? Investidor estrangeiro. Então o Tesouro Direto, ele é a fração mínima do título público. O Tesouro Direto, inclusive o Tesouro Direto, só investidor pessoa física pode aplicar. Pessoa jurídica não pode aplicar. No Tesouro Direto, você está limitado a ter somente 10 títulos. Você tem 6 títulos IPCA, 3 títulos pré-fixado e um Tesouro Selic. Quando você olha a plataforma do Tesouro Nacional, onde você vai aplicar ali o título público, você vai ter ali um leque muito maior de vencimentos que você pode alocar. Então o Tesouro Direto, sabe quando você está aplicando pela plataforma do Tesouro Direto, você representa aquele 1%, tá? Porque, inclusive, quando você aplica pelo Tesouro Direto, você vai ter a taxa de 0,25%, que não falei, você vai ser limitado só à pessoa física. Quando você aloca em título público pela plataforma ali do Tesouro Nacional, PJ vai poder aplicar. Pelo Tesouro Direto você tem a limitação de alocar no máximo R$1 milhão. Poxa, imagina que tem fundo de investimento que coloca 1 milhão assim. Ele não investe pela plataforma, até porque é proibido, é uma PJ, né? Aplica pela plataforma do Tesouro Nacional, onde vai tomar eventualmente até alguns bilhões de reais para alocar. Então a plataforma do Tesouro Direto, na verdade, ela é bem limitada, mas ao mesmo tempo ela é a mais simples do investidor poder alocar. Você vai poder investir em título público somente pela mesa do banco ou pela mesa da corretora. Aí é que você vai ter acesso a esse mercado que é infinitamente maior e muito líquido também, né? O Tesouro Direto, ele é líquido, o Tesouro Nacional também é infinitamente muito líquido também. Perfeito, pessoal. Até sobre esses pontos todos e mais alguns ainda que o Lucas não colocou aqui, a gente tem 2 materiais bem completos sobre isso lá no site, a gente deixa o link aqui na descrição. Um deles, até quem quer uma coisa bem mastigada, é um infográfico que a gente já fez há algum tempo. Tá mastigadinho ali a diferença do título público para o Tesouro Direto e quais as vantagens e desvantagens de cada um. Às vezes um vale a pena, às vezes o outro vale a pena. Então tá lá mastigadinho, link aqui na descrição. E com isso, Lucas, encerrar aqui, que eu acho que o nosso episódio até acabou ficando longo com uma perguntinha bem simples, né? Mas, novamente, reforçando, tem dúvida ainda sobre o Tesouro Direto, títulos públicos? Manda pra gente aqui nos comentários. Manda pra gente por e-mail, manda pra gente por chat. A gente vai responder, inclusive em outros episódios do Mais Respostas. Perfeito, é isso aí. Na guarda de mais perguntas, né? É isso aí. Então, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e bons investimentos. Um abraço.